O número de assaltos a caminhoneiros nas rodovias estaduais e federais do Pará aumentou 57,19%. No mesmo período desse ano, foram 33 registros de assaltos. No 2018, foram 52 ocorrências no outro ano. Número suficiente para atuar no Estado em questões continentais. A quantidade de malha viária é grande, imensa. Para esse número de existe uma possibilidade para 2021 para aprovação em 2022. Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado informou que tem estado a segurança do Estado sobre o Departamento de Policiamento Rodoviário, com 6 viaturas policiais. Formou ainda comunicado que o local do assalto estado da cidade mantém 2 pontos de operação. As seguintes informações da Polícia Rodoviária Federal sobre a assistência dos caminhoneiros, mas não se o roteiro o principal acesso ao município de Monte Alegre no oeste do estado. Os manifestantes usam um computador de balsas carregadas de 6 para fechar a frente da cidade da comunidade Carissosa. O bloqueio impede a passagem de embarcações na área. A manifestação começou na última terça-feira com a interseção da Avenida Sapucaia. Um grupo local Tomou de manhã? Alô, estão escutando? Boa noite, professor. Estamos sim. Opa. Sim, agora estamos escutando. Ah, que bom. Vamos lá, então.
Depois desses contratempos, vamos iniciar. Tá? Boa noite a todos novamente. Então, hoje vai ser a nossa aula de introdução, né? Nossa primeira aula teórica, digamos assim. Vai ser uma aula de introdução à patologia, tá? Dúvidas podem interromper durante a aula. Esse aqui é a referência, eu até mostrei na aula passada também, então é esse livro que eu adoto como o principal. Eu não tiro totalmente do conteúdo, eu não tiro só desse livro, mas principalmente dele. Tá? Então, ele tem aqui na biblioteca do Damás, para mim ele é referência em patologia. Objetivos da aula. Quais vão ser os objetivos? Então, eu tracei aqui alguns... Professor, licença, tem uma televisão ligada que a gente está escutando. Oi? Tem uma televisão ligada que eu não estou conseguindo escutar a sua voz. Tá. Pode desligar os áudios que tá dando interferência. Eu desativei o som de todo mundo, tá? Eu desativei o som de todo mundo, senão vai interferir aqui comigo e com os outros alunos, tá certo? Ok? Então, dando prosseguimento, a aula de hoje, eu tracei alguns objetivos, tá? Eu coloquei aqui 4 objetivos que nós teremos que alcançar na aula de hoje. Então, primeiro é compreender a definição de patologia e suas ramificações, tá? Então, vou mostrar para vocês qual é o conceito de patologia. Compreender a evolução do processo saúde e doença. Vocês vão ver qual é o conceito de saúde e doença e como esse conceito evoluiu ao longo do tempo. Tá? Terceiro objetivo, compreender o conceito de saúde e doença atrelado ao conceito de adaptação biológica. Tá? Então, esse conceito de saúde e doença, ele está intimamente atrelado ao conceito de adaptação biológica, que a gente vai ver daqui a pouco. E o quarto objetivo, compreender os aspectos gerais de uma doença. Esse quarto objetivo aqui, inclusive, já é uma questão de prova para vocês, tá? Quando chegar o momento, eu vou falar para vocês. Então, o que estuda patologia? Tá? Se a gente for para a origem da palavra, patologia deriva do grego patos, que quer dizer doença ou sofrimento, tá? E do grego logos, que quer dizer estudo ou doutrina. Então, de uma forma literal, se eu for olhar para a palavra, a gente vai ver que a patologia nada mais é do que o estudo da doença, tá? De uma forma literal. Sempre ressaltando que patologia é diferente de medicina. Na verdade, a patologia é um ramo que está dentro da medicina, tá certo? Diante disso, fazendo uma comparação, então aqui esse quadro, ele faz uma comparação entre a medicina e a patologia. Estão escutando? Sim, tudo ok. Beleza. Então, a medicina ela tenta promover saúde, tá? Enquanto a patologia ela estuda, dentre os objetivos da patologia, é estudar as causas de uma doença. Tá? Outro objetivo da medicina é prevenir a doença. Então, ela tenta primeiro promover a saúde, mecanismos que produzem uma doença. Tá? Minimizar os transtornos causados pela doença. Tá? A patologia
visa estudar os locais de instalação das diferentes doenças. E por último aqui, a medicina, ela busca a cura dos sofrimentos causados por uma doença. E a patologia busca estudar as alterações e funcionais que uma doença apresenta, tá? Então aqui é uma comparação entre a medicina e a patologia. Diante disso, se eu pegar essas frases aqui, ó, se eu pegar essas frases e elaborar um texto, eu posso chegar ao conceito do que é a patologia, um conceito mais amplo. No slide passado, nesse outro slide aqui, vocês viram o conceito literal do que é patologia, estudo da doença. Aqui, a gente vê um conceito mais abrangente. Então, a patologia, o que é a patologia? É o ramo da medicina que estuda as causas, mecanismos, locais e as alterações morfológicas e funcionais causadas por uma doença, tá? Então, essas frases aqui, quando estão conectadas, elas mostram o conceito do que é a patologia, tá? E vejam que a medicina, diferente da patologia, ela ainda busca a saúde, né? Ela ainda visa olhar para a saúde. Vejam que a patologia não. Em nenhum momento aparece aqui a palavra saúde, somente a palavra doença, tá? Então, o olhar da patologia é um olhar direcionado para as doenças, os locais de instalação, as alterações morfológicas, fisiológicas, tá? O mecanismo que causa aquela doença, o agente etiológico da doença, tá? Então, a patologia, o olhar dela é focado sempre em uma doença. Diante disso, a gente agora vai mergulhar no que a gente chama de conceito do processo saúde e doença, tá? Vocês vão ver como esse conceito ele evoluiu ao longo do tempo até o tempo atual, num conceito que antigamente era religioso, exclusivamente religioso, e ao longo do tempo foi ganhando um cunho mais científico, e hoje o conceito de saúde e doença é totalmente, exclusivamente direcionado, focado num cunho científico, tá? Então aqui nós temos modelos explicativos do processo saúde e doença, tá? Então o primeiro modelo aqui é o modelo mágico religioso ou xamanístico. Vejam que só pelo nome eu pergunto para vocês, tem algo de científico nesse modelo? Não. Não, né? Professor. Só pelo nome a gente já vê que é algo exclusivamente religioso, tá? Então esse modelo ele é da antiguidade, tá? O que ele prega? Qual é a ideia dele? Que as doenças elas são causadas por elementos naturais, sobrenaturais, espíritos bons e maus, tá? E muitas vezes uma doença, ela acometia um povo, o que eles achavam? Que uma doença, ela acometia uma determinada população devido a um processo de punição, tá? Então aquele povo, aquela população, aquele indivíduo cometeu algum ato transgressor e esse ato vai ser punido por deuses, tá? Diante disso, o indivíduo adoecia. Aí que entrava a figura do curandeiro, por exemplo, aquele indivíduo que vai lá, do pajé, aquele indivíduo que faz um processo
de cura direcionado àquele indivíduo. Então, vejam que esse modelo ele se baseia fundamentalmente em um processo religioso, tá? Vamos agora, a gente vai ver que esse modelo vai evoluindo, esse conceito vai evoluindo. Então, vamos falar do modelo holístico. Então, o modelo holístico, ele dita da medicina hindu e chinesa. Esse conceito, ele já prega o equilíbrio, tá? Então, ele diz o quê? Que nós temos que ter uma proporção justa ou adequada entre saúde e doença, tá? Sendo que o conceito de saúde, qual seria o conceito de saúde nesse modelo experimental? O conceito de saúde seria atingido pelo equilíbrio entre os elementos e humores que compõem o organismo humano, tá? Esse equilíbrio se dava com o meio ambiente, clima, astros, insetos. Pergunto para vocês, esse conceito, ele tem um cunho de verdade ou não? O que vocês acham? Sim, sim. Sim, por quê? Porque ele fala do equilíbrio, né? Oi? Por quê? Ele trata do equilíbrio. Entre o indivíduo e o meio ambiente. Não é isso? Clima influencia na nossa saúde? Lógico, né? A gente sabe disso. Insetos influenciam na nossa saúde? Sim. Aí as arboviroses, né? As doenças transmitidas por artrópodes, né? Então, nesse conceito aqui, para a saúde ser atingida, nós teríamos que ter um equilíbrio entre o indivíduo, entre a população e o meio ambiente no qual essa população está inserida, tá? Continuando, temos agora um modelo empírico racional. Vejam que aqui nós já temos a palavra racional, né? Então vejam que aqui esse conceito do que é saúde, do que é doença, já é um conceito mais, digamos, científico, já começa a ter um cunho mais científico, tá? Esse modelo é chamado também de hipocrático. Deriva do Egito 3.000 anos antes de Cristo, tá? Então, aqui, o conceito de saúde e doença, ele não tem mais explicações sobrenaturais, tá? Então, a origem do universo, a origem da vida, agora passa a ter um olhar não mais sobrenatural, tá? De algo sobrenatural. Isso vale também para o conceito de saúde e para o conceito de doença. Então, veja que nesse modelo, ele já tenta deixar de lado totalmente uma explicação religiosa para o conceito de saúde, do que é saúde e do que é doença. Tá? Assim como a origem do universo e a origem da vida. Né? Então, esse modelo ele foi idealizado por Hipócrates e ele também diz o quê? Que nós temos que ter um equilíbrio entre a relação homem e meio. Tá? A partir de então, ele desenvolveu a teoria dos humores. Tá? Então, essa teoria dos humores, ela diz que o indivíduo tem que estar em equilíbrio com a terra, a água, o solo, o ar, né? Então, se o indivíduo estiver em equilíbrio com esses critérios, teoricamente, o indivíduo está com saúde, tá? E, de fato, isso é uma verdade. Mais para próximo, aqui, ó, século XVI, nós já temos um modelo de medicina científica ocidental. Tá? Então, vejam que já aparece aqui a palavra científica. Tá? Então, vejam que esse modelo, obviamente, não tem mais nada
de religioso. Não tem nenhuma explicação religiosa para o indivíduo ter ou não saúde, ter ou não doença, tá? Esse modelo é também conhecido como modelo biomédico, foi idealizado por Descartes, século XV, século XVII. É a teoria mecanicista. O que diz essa teoria mecanicista? Uma forma bem resumida, ela diz o quê? Que ele faz uma comparação. Nós, seres humanos, como sendo máquinas, tá? E o que acontece? Quando uma máquina quebra, chama-se quem? O mecânico, né? Para consertá-la. Nós, quando quebramos, essa quebra aí, essa analogia, essa comparação, é a doença. Tá? Então, quando nós adoecemos, nós chamamos o mecânico. Quem é o mecânico? O médico. Né? Então, essa teoria mecanicista, ela diz que o homem é uma máquina, corpo-máquina, o médico é o mecânico e a doença é o defeito na máquina. Tá? Então, ele prega o quê? Que o desajuste ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo ou ausência de reação aos estímulos cuja ação estão expostos. Processo que conduz a uma perturbação da estrutura ou função de um órgão, de um sistema ou de todo o organismo e de suas funções vitais. Então, o que uma forma mais resumida, ele diz que o indivíduo tem que estar adaptado ao seu contexto ambiental, ao contexto em que ele vive. Tá? A partir do momento que ocorre um desajuste ou falha nesse mecanismo de adaptação, o indivíduo vai ter uma perturbação, que pode ser uma perturbação estrutural ou fisiológica em um órgão ou um sistema. Com isso, o indivíduo adoece. Tá? Nesse contexto, surgiu a teoria microbiana. Tá? Então, o que surgiu aqui nesse contexto? Eles começaram a observar, nesse período, que algumas doenças elas estavam associadas a condições, tá, ambientais, precárias condições ambientais. Tá? Então, nesse contexto, tinha o que eles chamavam de miasmas. O que são os miasmas? Gases decorrentes da putrefação da matéria orgânica, que produziam doenças quando absorvidos pelos seres vivos. Então, o que eles admitiam nessa época? Que uma doença ela poderia ser causada quando a gente inalasse o gás emitido por um corpo em putrefação. A gente pode adquirir uma doença, a gente pode ter uma doença infecciosa inalando esses gases, pessoal? Sim ou não? É relativo, da doença, sim. Oi? Relativo. Tu podes ter um enjoo, né? Um desconforto, mas assim, uma doença infecciosa em si, não, né? Essa teoria, ela foi derrubada com a descoberta dos micro-organismos, que foi a teoria microbiana. Tá? Então, nesse contexto aqui, surgiu o microscópio óptico. E eles começaram a observar, através de microscopia óptica, a presença de micro-organismos. Tá? Então, a microscopia óptica deu esse boom, esse salto científico nessa época. Tá? E eles atribuíram a presença desses micro-organismos como causadores de doença, que é o que a gente sabe hoje em dia. Né? Com isso, a teoria dos miasmas perdeu força, tá? E abriu espaço para a primeira revolução sanitária. Então, eles viram nessa época que condições sanitárias
estavam associadas a doenças. Condições socioeconômicas estavam associadas a doenças. Então, organização social, pobreza, tá? Então, essas condições, elas aumentavam o risco do indivíduo ter uma doença, tá? Então, a teoria microbiana, ela propôs que cada doença teria por agente causal um organismo específico, tá? Que poderia ser identificado, isolado e ter suas características estudadas. Então, é o que a gente vê hoje em dia, né? Então, uma doença infecciosa, pesquisa-se o agente causador, né? Qual é o micro-organismo que está causando a doença. A partir de então, nós vamos estudar as características tanto do micro-organismo quanto as características da doença. Tá? O outro modelo é o modelo sistêmico, data do final da década de 70. Tá? Então, ele diz o quê? Que, como o próprio nome já está sugerindo, o processo saúde e doença é algo sistêmico, né? Então, temos um sistema, né? O sistema, neste caso, é entendido como um conjunto de elementos de tal forma relacionados que a mudança no estado de qualquer elemento provoca mudança no estado dos demais elementos, né? Então, esse modelo aí, ele prega a presença de um sistema, tá? O sistema é o todo. Esse sistema, ele é composto por vários elementos. Quando um ou mais elementos desequilibram, sofrem alguma alteração, isso vai repercutir nos outros, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um modelo que explica doenças diarreicas, tá? Baseado no modelo sistêmico, tá? Então, esse modelo sistêmico, ele também utiliza a palavra equilíbrio, tá? Então, teoricamente, se está tudo em equilíbrio dentro do sistema, o indivíduo está doente ou está com saúde? Tem? Saúde. Está com saúde, né? Então, se dentro do sistema todos os fatores estão normais, equilibrados, o indivíduo teoricamente está com saúde. A partir do momento em que o sistema está em desequilíbrio, teoricamente o indivíduo está com doença, tá? Esse sistema aqui, ó, somente esse sistema, ele explica doenças diarreicas. Vamos entender. O sistema, como eu falei, é o todo. E quais são os fatores desse sistema? Fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e agentes patogênicos. Então, esses 4 fatores aí, eles estão em sinergismo, eles estão relacionados. Se todos estão equilibrados, teoricamente, o indivíduo não está com diarreia. Tá? Vamos entender aqui melhor. Vamos pegar aqui os fatores políticos e socioeconômicos. Quais são esses fatores que ele lista? Baixo poder aquisitivo, habitação insalubre, desemprego e subemprego, pobreza, falta de escolas, escassez de alimentos. Pergunto para vocês, esse cenário aí, ele é um cenário favorável ou desfavorável para o processo de doenças diarreicas? Favorável. Favorável, né? Então, baixo poder aquisitivo, habitação insalubre, pobreza. Então, esse cenário aí está muito associado com doenças diarreicas. Tá? Esse é um fator. Vamos para os outros fatores. Fatores culturais. Então, entra aqui os hábitos alimentares, desmame precoce, tá? Então, aquela criança que
precocemente parou com a amamentação, uso abusivo de medicamentos, superstições, falta de higiene pessoal e doméstica, ignorância, crendices. Esses fatores culturais contribuem para uma doença diarreica? O que vocês acham? Sim, sim. Sim, né? Vou pegar só esse aqui, ó. Falta de higiene pessoal e doméstica. Então é aquele indivíduo que vai ao banheiro, faz o número 2 e simplesmente não lava a mão, tá? Mas ele trabalha num restaurante, uma hamburgueria, tá? Aí ele sai do banheiro, não lava a mão e vai manipular os alimentos, tá? Então, ó, falta de higiene pessoal, tá? Isso pode repercutir em uma doença diarreica. Concordam comigo ou não? Sim. Fatores culturais, né? Fatores ambientais: água contaminada, falta de esgoto sanitário, alimentos contaminados, contaminação hospitalar, solo fecal, lixo, moscas. Olha esse cenário. Cenário extremamente desfavorável, né? Então, se a gente olhar para esse cenário, a gente imagina logo o quê? Doenças diarreicas, tá? Então, esses são os fatores ambientais. E os agentes patogênicos, vírus que causam diarreia, bactérias que causam diarreia, tá? Então, vejam, modelo sistêmico, o sistema é um todo. Esse sistema é composto por fatores. Se esses fatores encontram-se em desequilíbrio, teoricamente, o indivíduo vai adoecer. Deu para entender, meus queridos? Sim. Beleza. Então, vocês estão conseguindo visualizar como esse conceito do processo saúde e doença foi evoluindo ao longo do tempo? Tá? Desde aquele primeiro que eu comentei, focado somente no cunho religioso, até agora nesse sistema, nesse modelo que é altamente científico. Temos o modelo da história natural das doenças, chamado de modelo processual, tá? Data de 1976. O que ele diz? Esse modelo diz que um conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando da resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte, tá? Então ele prega aqui as interrelações do agente causador da doença, do hospedeiro da doença e do meio ambiente. E o processo de desenvolvimento de uma doença, tá? Então esse conceito ele mostra agora o processo de interações entre o agente causador da doença, o hospedeiro, tá? O meio ambiente e como essa doença vai proceder, tá? Esses fatores interligados pode ou não ter saúde, pode ou não ter doença, tá? Esse modelo da história natural da doença, ele está explicado aqui nesse esquema. Então, esse esquema, o que a gente vê aqui? Ele é dividido em 3 partes. Aqui a letra A, vertente epidemiológica, vertente patológica e o desenlace. Tá? Professor? Oi. O senhor pode desativar o microfone de todo mundo novamente aí, por favor? Tá, beleza. Vamos lá. Desativado, tá? Vamos lá. Então, ó, vamos por partes. Vertente epidemiológica. Nesse modelo da história natural das doenças, ele prega um processo, né? Então, por isso que ele é dividido em partes. Processo, tá? O primeiro processo é a vertente epidemiológica. Na vertente epidemiológica,
é o momento em que nós podemos promover saúde, tá? Promover saúde e prevenir uma doença, tá? Aqui na vertente epidemiológica. É o período de pré-patogênese. Então, ó, antes da doença, tá? Então, nesse passo aí, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Voltando. Então, nessa vertente epidemiológica, no período pré-patogênese, é um momento em que nós vamos ter a avaliação de risco. Tá? Então, um exemplo para vocês. Digamos que lá no interior aqui do estado começa a surgir uma doença. Tá? Melhor dizendo, anteriormente, lá no interior aqui do estado, teve surto de uma doença que levava a diarreia, digamos, tá? Não temos mais esse surto, tá certo? Mas o que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária tenta fazer naquele local? Mapear os riscos, tá? Desse surto voltar a acontecer, tá? Então, por isso que é o período pré-patogênese, antes da doença. Então, nós vamos ter mapeamento de riscos. Se o risco é baixo, se o risco é intermediário, se o risco é muito alto, tá? Como está mostrando aqui, ó. Configuração de mínimo risco, se o risco é intermediário ou se o risco é máximo, tá? Isso ao longo do tempo, tá? Então, por isso que nesse período nós ainda podemos promover saúde e prevenir a doença. Tá? A gente conhece riscos dessa doença, quais são os riscos dela acontecer. Quais são os fatores que vão promover a saúde ali naquele local e prevenir a instalação dessa doença. Deu para entender? Essa vertente aqui epidemiológica é o pré, antes da doença. Né? Entretanto, se esse mapeamento não foi feito de uma forma ideal ou ele não foi feito, tá? Nós vamos agora para a vertente patológica. Tá? Como o próprio nome já está dizendo, na vertente patológica é o período de patogênese. Tá? Então, a doença já se instalou naquela população, a doença já se instalou naquele indivíduo, tá certo? Então, diante disso, o que nós vamos estudar, analisar? Nós vamos estudar, analisar se aquela doença ela leva a uma cronicidade, por exemplo. Tá ruim o som aí, pessoal? Eu olhei aqui no bate-papo. Vocês não estão conseguindo escutar? Ele realmente, em alguns momentos, como o senhor falou, ele deu umas falhadas mesmo, mas depois normalizou. Beleza. Então, aqui no período de patogênese, nós vamos avaliar se essa doença leva a uma cronicidade, tá? Se ela pode se tornar crônica. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Quais são as alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas causadas por essa doença? Tá? A interação entre o estímulo e a suscetibilidade para essa doença. Ou seja, aqui na vertente patológica, tá? Na vertente patológica, ou período de patogênese, nós já vamos pesquisar, analisar a doença já instalada, tá? As características dessa doença, o que ela vai alterar ali no indivíduo,
quais são as alterações morfológicas, as alterações bioquímicas, as alterações fisiológicas, tá? Se é algo crônico, se é algo agudo, tá certo? E por fim, o desenlace, tá? Aqui, nesse processo desse modelo da história natural das doenças, nós vamos analisar se a doença leva à morte do indivíduo, tá? Se ela pode ou não levar à morte. Se é uma doença autolimitada, tá? Se é uma doença que causa invalidez, tá? Então, isso tudo ao longo do tempo, tá? Então, é uma avaliação ao longo do tempo. É o que está acontecendo com a Covid-19, né? Então, como é uma doença nova, busca-se agora entender a doença. O agente causador já se conhece, mas pesquisa-se o quê? Quais são as alterações clínicas, as alterações fisiológicas, as alterações histológicas, as alterações morfológicas, tá? Qual a consequência da doença, quais vão ser as sequelas da doença, tá? Diante disso também, na fase de desenlace, pesquisa-se se essa doença tem ou não cura, tá? Então, se ela pode ser removida, se pode ocorrer remoção dos fatores causais, tá? Então, a Covid-19, a gente sabe que o agente causador é um vírus respiratório, tá? Então, ele é o agente que causa a doença, tá? Então, vamos pensar agora como a gente pode conter a disseminação dessa doença, tá? Buscando o quê? Uma cura ou medicamentos, tá? Então, veja que esse modelo da história natural das doenças é um modelo muito completo, tá certo? Entretanto, pessoal, tudo isso que eu falei até agora para vocês não vai cair nada na prova, tá? É só para, mas tem que entrar no conteúdo, tá? Então é uma abordagem para vocês saberem como é que isso evoluiu ao longo do tempo, tá? Como a definição do que é saúde e do que é doença foi evoluindo, tá? Esse conceito de saúde e de doença está intimamente atrelado a essa expressão bem aqui, ó, adaptação biológica. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Teoricamente, no campo da teoria, se eu estou adaptado biologicamente ao meu meio ambiente, eu teoricamente estou com saúde ou estou com doença? Com saúde. Com saúde, né? Então, teoricamente, é uma resposta até instintiva, tá? Se eu estou adaptado biologicamente, eu tenho saúde, tá? Só que esse conceito de adaptação biológica está atrelado aqui, ó, a essa palavra sensibilidade e produção de respostas, tá? Olha essas duas imagens aqui. Olha essas duas imagens. Essa primeira imagem aqui é do indivíduo que ele tem uma boa condição social, tá? Ele tem uma boa condição social, vive bem, mas ele é adepto de um modelo de vida chamado de friganismo, tá? Não sei se vocês já escutaram falar. Esse modelo de vida que ele prega o quê? O não desperdício, o não consumismo, tá? Então, quem é adepto desse modelo, eles vão para as lixeiras, por exemplo, e começam a pegar alimentos que estão ali, tá? Eles fazem uma triagem de um alimento que pode ainda ser ingerido e eles recolhem esse alimento para evitar o quê? O desperdício. Escutaram? Sim. Beleza. Já essa outra imagem aqui
mostra uma condição social que não é tão boa, né? Então mostra aqui uma senhora, pode ser ou não o seu filho, tá? Vejo que eles estão aqui próximo de alimentos, imagina-se que seja uma ceasa da vida, né? E eles estão recolhendo alimentos, tá? Olha, escutem o que eu vou perguntar. Diante desses dois cenários, quem vocês acham que tem maior sensibilidade ao meio ambiente que estão inseridos? Hein? O cabra da lixeira, hein? Alimentos mal armazenados, tá? Só que esse indivíduo aqui da lixeira, ele apresenta maior sensibilidade a esse meio ambiente, tá? Aí eu pergunto para vocês, quem está mais adaptado? A mãe e o filho. Oi? A mãe e o filho. Exatamente. A mãe e o filho. Logo, eles são menos sensíveis, logo, eles são mais adaptados biologicamente. Deu para entender esse link, essa ligação? Criar uma Novamente. resistência, né, ao meio. Oi? Criar uma certa resistência ao meio. Exato, é isso, exatamente. Essa resistência é devido à adaptação biológica. Tá? Então, o indivíduo que é mais adaptado biologicamente ao seu meio ambiente, teoricamente, ele é menos sensível. Se ele é menos sensível, teoricamente, ele não vai adoecer. Veja que eu estou utilizando a palavra teoricamente, tá? Porque a gente sabe que nesse contexto aqui é óbvio que essas pessoas adoecem, tá? Mas ao contexto ambiental em que estão inseridos, eles são mais adaptados. Deu para entender? Sim, sim. Beleza, tá? Já esse indivíduo aqui, ó, ele é menos adaptado biologicamente, logo, ele é mais sensível, logo, ele teoricamente pode adoecer. Tá? Beleza. E essa outra expressão aqui? Produção de respostas. Tá? O que diz esse conceito de produção de respostas? Tá? Pergunto, se esse indivíduo aqui ele é mais sensível por ele não ser bem adaptado biologicamente ao ambiente, o que vocês acham? Ele tende ou não a produzir alguma resposta orgânica? Hein? Escutaram? Não entendi a pergunta. Ó, esse indivíduo, por ele ser menos adaptado biologicamente a esse contexto, uma maior probabilidade ou não de produzir alguém arrisca? Ele tem uma maior probabilidade. Quando eu digo produzir resposta, de ter quadros de vômito, tá? De ter uma infecção, tá certo? Isso é o quê? Produção de resposta, tá? Então, juntando esses conceitos, o indivíduo vai ter saúde se ele estiver o quê? Melhor adaptado biologicamente. E o conceito de adaptação biológica está atrelado
ao conceito de sensibilidade, se o indivíduo é mais ou não sensível àquele ambiente, e de produção de resposta, se o indivíduo vai ou não produzir uma resposta. Deu para entender isso aqui, pessoal? Ficou legal essa parte. Oi? Ficou legal essa parte, bacana. Deu para entender legal. Não entendi. Deu para entender legal essa parte, ficou bacana. Beleza. Tá? Isso aqui, pessoal, ó, e é o que eu coloquei aqui, ó. Esse conceito de saúde e doença, de adaptação biológica, de sensibilidade, de produção de resposta, varia em diferentes espécies animais e entre indivíduos de uma mesma espécie. Vamos lá para os exemplos? Foi o que eu coloquei aqui. Nesses dois cenários, o que nós temos de comum? Alimentos dentro de uma lixeira, né? Espécies diferentes. Homo sapiens, espécie canina. Tá? Pergunto para vocês, teoricamente, quem é que vai adoecer aqui? O homem. O homem. O homem. Por quê? Porque ele é menos adaptado. Logo, ele é mais sensível e vai produzir respostas. Vômito, diarreia, tá? Então, vejam que esse conceito de adaptação, ele vai variar de uma espécie para outra espécie. Ficou claro na cabeça de vocês isso? Sim, Beleza. sim. E varia também entre indivíduos de uma mesma espécie. Vamos para o exemplo. Digamos o carinha lá que vive no Barreiro. boas condições sanitárias, tá? Vive lá, sei lá, num condomínio de luxo, água encanada, rede de esgoto, tá? Todos os seus exames feitos, ingere bons alimentos, tá? E o indivíduo que se encontra em condição de rua, tá? No popular, um mendigo, tá? Se eu for comparar esses dois contextos, esses dois indivíduos, quem teoricamente vai adoecer se ingerir comida da rua, tá? Do lixo? O playboy. O Mauricinho. Exatamente, tá? O Mauricinho, tá? O playboy. Mas E, professor? vejam, pessoal, que eu estou utilizando a palavra teoricamente. Maior risco, maior probabilidade, tá? Por quê? Porque lá o playboy, ele não está o quê? Adaptado àquele contexto. Já o indivíduo que se encontra em condição de rua, ele já se adaptou, tá? Logo, ele é menos sensível. Logo, ele não produz respostas. Vejam, eu não estou generalizando. Não estou dizendo que aquele indivíduo que se encontra em condição de rua não vai adoecer se comer um alimento lá do lixo. Eu só estou dizendo que ele é mais adaptado. Tá? Ficou claro esse conceito para vocês? Show. Um outro exemplo é aquele indivíduo, por exemplo, comigo. Eu sempre dou esse exemplo. Eu, meu irmão e eu tenho rinite alérgica. Se eu entrar em contato com poeira, ou mesmo com perfume, eu começo a espirrar descontroladamente. Tá? Então, se eu for mexer ali nos livros empoeirados, eu começo a espirrar. É imediato. Já o meu irmão, tanto faz. Pode jogar 1 quilo de poeira na cara dele, que ele não vai espirrar, não vai ter sintoma algum. Tá? Pergunto para vocês, quem é mais adaptado? Seu irmão. Meu irmão. Né? Seu irmão é mais adaptado. Ele é mais adaptado. Ele é mais ou menos sensível a esse contexto?
Acho que ele é menos Ele sensível. é menos Menos. sensível. Tá? Então, teoricamente, ele tem saúde para E esse Ele é mais, professor? contexto ambiental. ele é mais Professor? casca grossa. Ele é mais casca grossa. E professor? Exatamente. Oi. Professor, nesse quadro também se encaixa aquelas crianças que as mães têm muito cuidado, que não deixa pegar sol, não deixa sair para lugar nenhum, mas a gente vê que tem criança que só vive doente. Não, então, Aí já tem então, aqueles que fazem tudo, né? Aí já é difícil adoecer. Porque tem mãe que exatamente. Aí já segura, que não deixa sair, não vai. entra a Sim. questão da imunidade também, né? Que a gente viu no semestre passado. Tá? Exatamente isso. É adaptação biológica. Tá? Então, acaba que isso é um ciclo, né? Se a gente está adaptado, se a gente está adaptado ao nosso ambiente, ao nosso contexto, a gente atinge a homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio orgânico, tá? Se a gente está em homeostase, teoricamente a gente está em saúde. Agora, se a gente não se adaptar, nós vamos ter uma injúria, uma agressão, tá certo? Diante disso, qual é o conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde, para a OMS? Então, o conceito de saúde é esse aqui, ó. É um estado de adaptação. Olha a palavrinha mágica aqui, adaptação. Adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico e social em que vive. Em que o indivíduo sente-se bem, então é uma saúde subjetiva, e não apresenta sinais ou alterações orgânicas evidentes. Saúde objetiva. Tá? Então, esse é o conceito de saúde. O indivíduo está adaptado ao seu ambiente físico, psíquico e social. Por que saúde subjetiva? Subjetiva porque eu posso estar aqui bem, tá? Estou aqui, não estou sentindo nada, estou bem. E daqui a alguns minutos, algumas horas, eu infartar e morrer, tá? Então é uma saúde subjetiva. Eu pensei que eu estava bem. Já a saúde objetiva é quando tu não apresenta sinais ou alterações orgânicas evidentes, tá? Então tu fez um exame lá da tua glicemia, tá tudo ok, colesterol tá ok, as enzimas hepáticas estão ok, tá? As enzimas cardíacas estão ok, tá? Colesterol, triglicerídeo, tá? Então fizeste os teus exames, tu mensurou aquilo e tá tudo certo, tá tudo dentro do parâmetro normal. Então isso é uma saúde objetiva, tá? Esse conceito, ele é um pouco criticado, por quê? Porque ele diz que o indivíduo só tem saúde se ele estiver adaptado ao seu ambiente físico, psíquico e social, tá? Mas, ó, o indivíduo pode estar bem fisicamente, pode estar ganhando um salário de 20 mil reais, tá? Um bom emprego. Entretanto, ó, psicologicamente ele está mal, tá? Por exemplo, quadros de depressão. Né? Ou psicologicamente ou fisicamente. Tá? Já o conceito de doença é o estado de falta, olha só, falta de adaptação ao ambiente. Então, o indivíduo não está adaptado ao seu ambiente físico, ao seu ambiente psíquico, ao seu ambiente social, no qual o indivíduo sente-se mal, então os sintomas, tá? Eu tô com um mal-estar, tá? Eu tô com uma dor de cabeça,
estou com uma dor de barriga, tá? Então, são sintomas, tá? E ou apresenta alterações orgânicas evidenciáveis, que são os sinais, tá? Então, o indivíduo não estava se sentindo muito bem, digamos, começou a emagrecer, sentir muita sede, urinar muito, tá? Aí ele foi ao médico, o médico solicitou exames bioquímicos, dentre eles de glicemia. E ao fazer o exame de glicemia, ele evidenciou uma glicemia de 300 e pouco, tá? Ou seja, o indivíduo está o quê? Diabético, tá? Então, foi uma alteração orgânica evidenciável. Foi mensurado, tá? Ultrapassou o parâmetro normal. Isso é um sinal, tá? Ficou clara a diferença entre saúde e doença, esse conceito? Sim. E sempre ressaltando aqui, ó, a importância do ambiente nesse conceito, tá? O ambiente, obviamente, ele influencia drasticamente nesse conceito de saúde e de doença. Vou mandar um exemplo para vocês, tá? Então, o ambiente ele pode influenciar na avaliação de determinado parâmetro orgânico. Exemplo, vamos comparar nós que vivemos ao nível do mar e aquele indivíduo que vive acima do nível do mar, tá? Onde o ar é muito rarefeito, tá? Aí vamos fazer um hemograma. Pergunto para vocês, em qual dos dois cenários a contagem de hemácia vai estar aumentada? A contagem vai estar aumentada. Aqui ao nível do mar ou lá para cima, onde o ar é rarefeito? No segundo indivíduo, lá de cima. Oi? Eu acho que é lá pra cima. Oi? Acho que é no segundo, No lá pra segundo cima. indivíduo. Exatamente. A contagem de hemácia de um indivíduo que mora acima do nível do mar, onde o mar é rarefeito, é uma contagem maior. Por quê? Lembra, hemácia, qual é a função? Transporte de oxigênio e gás carbônico, tá? Como o ar é muito rarefeito lá para cima, aumenta-se a quantidade de hemácia, tá? Mas escutem o que eu vou perguntar. Se eu pegar esse hemograma com essa contagem de hemácia acima e entregar para um médico, ele vai dizer o quê? Que está ou não alterado? Ele tem que saber onde o cara vive, né? O meio que ele... Exatamente. Esse que é o ponto. Se eu somente entregar para o médico o exame e negligenciar essa informação, o médico vai dizer que tem algo de errado, tá? Agora, se eu disser para ele, olha, esse hemograma é de um indivíduo que mora acima do nível do mar, onde o ar é rarefeito, ele vai dizer, então tá ok, tá certo? Isso é para mostrar para vocês a importância do meio ambiente na avaliação de um parâmetro orgânico, tá? Pode ou não influenciar, mas não quer dizer que o indivíduo está doente. Deu para entender? Sim, sim. Aqui, ó, um dos objetivos dessa aula, entender as divisões da patologia, tá? Então, a patologia tem vários ramos, tá? Então, nós temos aqui a etiologia. A etiologia é o ramo da patologia que estuda a causa ou as causas de uma doença. Eu acho que todo mundo já escutou falar, o agente etiológico da doença tal.
O que eu quero dizer? O agente que causa essa doença. Tá? Pode ser um vírus, bactéria, radiação, nicotina, álcool, por aí vai. Tá? Patogênese. Patogênese é o ramo da patologia que estuda os mecanismos de ação daquela doença. Tá? Quais são os mecanismos que levam ao desencadear daquela doença? Tá? Quem estuda? A patogênese, que é um ramo da patologia. Tá? Anatomia patológica. Vocês viram, o próprio nome já está dizendo alguma coisa. Anatomia. Vocês viram anatomia no primeiro semestre. Do que se trata a anatomia? Da forma, né? Da forma dos órgãos, da forma do corpo. Tá? Aqui no caso da patologia, a anatomia patológica, ela vai estudar as alterações morfológicas e ou moleculares nos tecidos. Lembra quando eu apresentei o plano de aula na semana passada? Eu disse para vocês darem uma olhada na histologia. A histologia é a forma dos tecidos normais. Tá? Já aqui, ó, a patologia é o tecido alterado. Tá? E o ramo da patologia que vai estudar as alterações morfológicas no tecido é a anatomia patológica. Tá? Aqui eu coloquei, ó. TGO, TGP são enzimas hepáticas. Tá? Então, se o indivíduo tiver ele vai ter alteração na produção de TGO e TGP. Tá? Aumento de troponina e CKMB. Ó. Troponina e CKMB são enzimas cardíacas. Então, se o indivíduo está infartando, com a suspeita de infarto, vai ter alteração na troponina e CKMB. Quem estuda essas alterações, anatomia patológica. Tá? Já a fisiopatologia, fisiologia. Vocês viram no segundo semestre. Tá? Fisiologia, função. Tá? Então, a fisiopatologia vai estudar as alterações funcionais no organismo ou em parte dele. Essas alterações causadas por uma doença. Tá? Então, a partir do momento que uma doença se instala, quais vão ser as alterações fisiológicas? Quais vão ser as alterações na função daquele órgão, daquele tecido, daquela célula? Tá? E por último aqui a propedêutica ou semiologia, que estuda as manifestações subjetivas, que são os sintomas, ou objetivas, que são os sinais. Dor de cabeça, mal-estar, febre, edema, hemorragias, verrugas, tá? Então, isso é a propedêutica ou semiologia, que está mais direcionado para a medicina, tá? Para os médicos. Uma outra divisão da patologia, que é uma divisão mais abrangente, nós temos a patologia geral, que eu até comentei semana passada. Tá? A patologia geral vai estudar os aspectos comuns a diferentes doenças. Tá? Que aspectos comuns? Vocês vão ver comigo que a sífilis podemos ter lesões necróticas, na tuberculose podemos ter lesões necróticas, no infarto agudo do miocárdio também podemos ter lesões necróticas. Tá? Então veja, sífilis, tuberculose, infarto. Condições diferentes, né? Mas o que é que tem em comum? Necrose.
Então, a patologia geral, ela estuda justamente isso, os aspectos comuns a diferentes doenças. Então, várias doenças, temos necrose, ou várias doenças causam febre, ou várias doenças causam dores musculares, dores de cabeça, tá? Então, são aspectos comuns. Aí entra as causas, os mecanismos patogenéticos, as lesões e alterações da função. A patologia geral é direcionada para cursos da área de biológicas e da saúde, tá? Então, é essa patologia que a gente vai ver, tá? A patologia geral. E a patologia especial ou específica, ela vai analisar as doenças de um determinado órgão ou sistema, tá? Então, quais são as doenças do sistema respiratório? Quais são as doenças da cavidade bucal? Quais são as doenças que acometem o sistema cardiovascular? Quais são as doenças causadas por fungos, por bactérias? Ou seja, esse tipo de patologia, a patologia especial ou específica, é direcionada para o curso de medicina. Tá? Estão conseguindo entender, escutar? Sim. Beleza. Agora, ó, questão de prova, tá? Questão de prova. Então, podem até anotar aí. Essa questão vem na prova de vocês. Ela aborda os aspectos cronológicos de uma doença. Vocês já me conhecem, vocês sabem como eu tenho uma grande bondade dentro de mim, né? Então, eu já estou aí mostrando para vocês uma questão de prova, tá? Isso mostra a minha extrema bondade que eu tenho com vocês, tá certo? Então, ó, o que diz os aspectos cronológicos de uma doença? Tá? Primeiro, uma doença, ela tem uma causa ou algumas causas, tá? Ou essa doença pode não ter uma causa conhecida, que a gente diz que é aquela doença de natureza idiopática, tá? Então, ó, aqui, ó, entendeu? Então, ó, causa é etiologia, agente etiológico. Então, quando você escutar essa expressão, agente etiológico, é o agente que está causando a doença. Tá? Uma vez que aquele agente se instalou, tá? O indivíduo vai passar por um período de incubação. O que é o período de incubação? Tá? O que é o período de incubação? Vamos lá. O período de incubação, pessoal, é aquele período que vai do primeiro contato com o agente etiológico até o surgimento dos primeiros sinais e sintomas. Então, esse período de tempo é o período de incubação. Então, é aquele período em que o indivíduo não manifesta sinais ou sintomas, tá? Aqui, ó. É o tempo entre o contato com o agente etiológico e o aparecimento das sintomatologias. Ficou claro o que é período de incubação para vocês ou não? Sim, sim. Beleza. Após o período de incubação, nós vamos ter o período prodrômico. O que é o período prodrômico? É a presença de sinais e sintomas inespecíficos de uma doença. Exemplo, eu estou com dor de cabeça, febre, mal-estar, moleza. Pergunto para vocês, algum médico consegue fechar o diagnóstico com essas características? É o Covid.
Não tem como, porque é muito comum, né? Há várias doenças. Brincadeiras à parte, é difícil, né? Porque várias doenças causam dor de cabeça, várias doenças causam febre, várias doenças causam mal-estar, tá? Então, o período prodrômico, pessoal, é a presença de sinais e sintomas inespecíficos da doença. Como eu falei, é uma febre, é uma dor de cabeça, é um mal-estar. Não dá para fechar diagnóstico com essas características. Ficou claro o período prodrômico? Ok. Beleza. Então, ó, por isso que aspectos cronológicos, tá? Então, vocês vão vendo como essa doença ela vai se apresentando ao longo do tempo, tá? Ela vai passando por fases, por períodos. Após o período prodrômico, nós temos o período de estado. Se o período prodrômico são sinais e sintomas inespecíficos da doença, período de estado agora são sinais e sintomas típicos daquela doença, específicos daquela doença. São aqueles sinais e sintomas que um médico, ao visualizar, ele já diz, é tal doença, tá? Então, ó, período de estado, sinais e sintomas típicos da doença. Pergunto, ficou clara a diferença entre o período prodrômico e de estado? Ficou sim, professor. Sim, professor. Beleza. Aí, ó, a doença vai evoluir. Isso é mais para a área da enfermagem, para a área da medicina, mas eu acho que todo mundo já escutou falar como o paciente está evoluindo, tá? Então, a evolução da doença, ela pode evoluir para a cura, tá? Sendo que essa cura pode ser com ou sem sequela, tá? Essa doença pode cronificar. Quando eu digo cronificar, é que ela se estendeu ao longo do tempo, tá? Deixou de ser um processo agudo e agora se estendeu ao longo do tempo, cronificou. Essa evolução pode apresentar o quê? Complicações durante essa evolução e o indivíduo ser direcionado para o maxi domini, ou seja, óbito. Tá? Evolui a óbito. Evolui a óbito, exatamente. É isso aí. Ficou claro, pessoal, isso para vocês? Show. Aí eu coloquei aqui um esquema de uma doença, para ficar melhor na cabeça de vocês. Causa: infecção por protozoário. Qual é o protozoário? Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi é um agente causador, agente etiológico. Que doença é essa, pessoal? É a doença de Chagas? Doença de Chagas, né? Trypanosoma cruzi, doença de Chagas. Período de incubação. Esse período de incubação ele varia muito de literatura para literatura. Mas é um período que vai de 4 a 5 dias. Tá? Pode ser mais, pode ser menos, pode ficar nesse intervalo. Tá? Então é aquele período do primeiro contato com o tripanossoma até a manifestação dos sinais e sintomas. Período prodrômico da doença de Chagas. Olha só, prostração, diarreia, vômito, cefaleia, que é a dor de cabeça. Com essa descrição, pessoal, vocês acham que algum médico consegue fechar diagnóstico de doença de Chagas? De forma alguma. Parece muito impossível. dengue. Né? Não. Não tem como. Não tem como. Tá? Professor, Então, esse é nesse o período período também não... Oi? Professor, nesse Oi. período também não tem a sudorese também, não?
Sim, sim. Você diz da doença, específico da doença de Chagas? Sim. Sim. É porque eu coloquei aqui só alguns. Se for Tá. listar, Tranquilo. entra também, são vários. Tá? Só coloquei aqui Certo. alguns exemplos para vocês. Tá certo? Mas sudorese também é algo inespecífico. Tá? Período de estado. Olha só o período de estado. Qual é? Sinal de Roman e Chagoma. Pergunto para vocês, toda doença tem Chagoma? O que é o Chagoma? Só Deus sabe. Oi? É o inchaço, os hematomas que aparecem. Exatamente. No local onde ocorre a picada do Já ia barbeiro, falar, olha. o que acontece? O indivíduo vai sentir uma dor, né, uma coceira, aí ele vai coçar, né? Quando ele coça, ele vai causar uma lesão na pele, lesões microscópicas, e por essas lesões que o tripanossoma vai o quê? Penetrar. Tá? Ali no local de inoculação, vai ter uma reação inflamatória e vai inchar. Inflamação, inchaço, edema. Isso é o que a gente chama de chagoma de inoculação. Toda doença tem chagoma? Não. Não. E o sinal de Roman, esse sinal ele pode ser uni ou bipalpebral. Ou seja, são edemas aqui, ó, na pálpebra. Pode ser pode ser em uma ou nas duas. Toda doença causa edema na pálpebra? Não. Não. Só Então positivo. vejam que são sinais mais típicos da doença de Chagas. Então o médico vai ver, ó, esse edema na pálpebra, vai ver o chagoma de inoculação, ele vai dizer o quê? Isso é doença de Chagas. É óbvio que nós vamos ter aí exames que vão comprovar, né? Mas pela experiência médica, ele já pode inferir que é doença de Chagas. Tá? Aí qual é a evolução? O indivíduo pode se curar, sim, na forma aguda, se entrar com medicamento ele pode atingir a cura, mas a doença de Chagas pode cronificar. Tá? Quando ela cronifica, ela vai causar muito dano intestinal e principalmente cardíaco. Tá? O indivíduo vai se tornar um cardiopata. O indivíduo vai ter uma cardiomegalia, que é aumento do coração. Tá? Então o coração vai ficar pequeno, vai ficar um coração grande. Tá? Aí o indivíduo vai ter complicação e ele vai evoluir para o óbito. Tá? Deu para entender isso, pessoal? Esses aspectos cronológicos? Deu sim. Isso, como eu falei, vai ser questão de prova. Tá? Então eu já fiz a minha boa ação do dia, tá? Fornecendo uma questão de prova para vocês. Selva Brasil. Vamos lá, continuando, já quase finalizando. Conceito de lesão. Qual é o conceito de lesão? É um conjunto de alterações morfológicas, moleculares, funcionais, que surgem nos tecidos após uma agressão. Tá? Então eu me queimei. Digamos, caiu soda cáustica na minha pele. O que aquela agressão vai causar na forma do meu tecido, na forma ali da pele? Quais alterações moleculares vão causar ali na pele? Quais alterações funcionais vão causar ali na pele devido à agressão? Tá? Então isso é lesão. Conjunto de alterações morfológicas, funcionais e moleculares causadas por uma agressão. Tá? Quando eu pego somente alterações morfológicas, nós temos alterações morfológicas macroscópicas e microscópicas. Tá? Exemplo aqui, ó. Esteatose hepática. Sabem o que é esteatose hepática? Não.
Alguma Gordura coisa no fígado, professor? É a famosa gordura no fígado. Então, como vocês já estão Popularmente. aqui na É academia, a né? cirrose. Quando vocês estiverem num local, imagine assim um churrasco, domingo na casa de vocês, alguém falar assim, o fulano está com gordura no fígado. Aí você, epa, levanta a mão, fala, gordura no fígado não. O indivíduo está com uma esteatose hepática. Vai ficar melhor? Vai ser até xingado terminar pra ele já caramba. morreu. Então, a esteatose hepática é isso. É a tradicional gordura no fígado. Aqui são as causas. Excesso de ácidos graxos no fígado e deficiência nessas lipoproteínas. No caso aqui, a VLDL, que é uma proteína que transporta gordura. Tá? Beleza. Mas o que eu quero focar aqui na esteatose hepática são nas alterações o quê? Morfológicas. Professor, volte naquele slide lá, por favor. Deixa eu tirar um print dele. Aqui, ó. Isso aqui é um fígado, né? Pergunto para vocês. Professor, Tá nítida a diferença aqui, né? Macroscopicamente está nítido o que é que está diferente, não é isso? Temos um fígado normal, com o seu tamanho normal, com a sua coloração típica. Aqui nós temos um fígado ó, cheio de gordura. Então, hepatomegalia, tá? Então, essa hepatomegalia, aumento do volume hepático, causado por excesso de gordura, tá? E vejam que, macroscopicamente, o fígado ficou maior e ele ficou o quê? Amarelado. Tá ok? Deu para entender isso? Ok. Isso é uma alteração que, ó, morfológica, tá? Macroscópica. E microscopicamente, o que a gente vai observar? Aqui, ó. Lembra que eu disse que eu vou sempre explicar para vocês, fazer essa comparação do normal e do alterado? Então, ó, aqui é um fígado normal, tá? Ó, isso aqui é um fígado normal. Aqui a gente vê um vaso, ó. Aqui no meio é um vaso. Observa-se até algumas hemácias, ó. Então, aqui cheio de hemácias. E aqui ao redor são hepatócitos, tá? Essas bolinhas aqui são os núcleos dos hepatócitos. Então, isso aqui é um tecido hepático normal desse fígado aqui. Deu para entender? Agora, olha aqui ao lado. Isso aqui ao lado, pessoal, é um tecido hepático, mas que na verdade está parecido com o tecido adiposo. Dá para entender nitidamente a diferença aqui do normal para o alterado? Tá? Essas bolinhas claras aqui são depósitos de gordura. Então, aqui ó, o macroscópico, aqui o microscópico. Macroscopicamente, o fígado aumenta e fica amarelado. Microscopicamente, ó, as células ficam o quê? Cheias de gordura. Sacaram essa diferença? Ok. Tá? Aqui, ó, normal e alterado. Lesão, vocês viram também que são alterações moleculares, né? Então, é um conjunto de alterações morfológicas, alterações moleculares e funcionais. Essas alterações moleculares, tá? A gente só pode evidenciar essas alterações moleculares por métodos bioquímicos, né? Ou mesmo por biologia molecular. Então, métodos bioquímicos, como eu vou saber que o meu fígado está alterado por um exame bioquímico?
eu vou mensurar TGO, TGP, que são enzimas produzidas pelo fígado. Tá? Como eu vou ver se eu estou diabético ou não? Glicemia. Então, eu vou mensurar a minha taxa de glicose. Tá? Então, exames bioquímicos revelam alterações moleculares. E alterações funcionais? São alterações na fisiologia da célula, do tecido, do órgão ou dos sistemas. Tudo começa a nível celular. Lembra? Várias células formam um tecido. Vários tecidos formam um órgão. Vários órgãos formam um sistema. Isso vocês aprenderam lá com a tia Raimundinha, no ensino fundamental, médio. Tá? Tudo inicia com uma alteração molecular, depois no sistema como um todo. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, uma lesão na pele, tá? Quando a gente consegue enxergar essa lesão na pele, é porque tudo iniciou lá dentro da célula, tá? E isso foi aumentando até a gente conseguir observar, tá? Então, a lesão é um processo patológico, que é algo dinâmico, tá? Então, uma lesão, ela tem um início, ela evolui. Para uma cura ou para Pergunto para vocês. Deu para entender esse conceito de saúde e doença? Deu para entender que ele está atrelado à adaptação biológica, à sensibilidade, produção de resposta? Deu para entender aqueles aspectos cronológicos da doença, agente etiológico, período prodrômico, de incubação, de estado? Façam uma avaliação. Digam aí, o que vocês acharam? Deu sim, professor. Deu para entender. Pegar legal. Sim? Deu para entender legal. Deu. Beleza, pessoal. Sim, deu. Então, ok, fico feliz. Então, essa aula foi uma aula de introdução. Como eu falei, aquele aspectos cronológicos vai ser, de fato, uma questão na prova de vocês, tá? Então, já dei uma dica aí para vocês. Na próxima aula, nós vamos ver alterações celulares, alterações adaptativas celulares, tá? Vou falar sobre hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. É uma aula bem interessante também, tá certo? Alterações adaptativas celulares. Tá? Então, boa noite para todos. Obrigado pela presença e pela atenção. Boa noite, professor. Tá? Valeu, boa noite a Final de todos. semana. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Vamos testar o fígado agora, professor. Oi? Vamos testar o Boa fígado noite. agora. Não, eu vou daqui a pouco. Olha aí. Boa noite a todos. Boa sexta-feira. Para todos nós. Tchau, gente. Boa noite.